O tema da nossa fala é julgamento à luz da Bíblia. Tá bom? Julgamento à luz da Bíblia. Mas eu percebo que eu estou em frente a uma classe bastante eclética. Então, antes de eu começar a discorrer sobre o tema, e nós vamos abordar o primeiro julgamento da história bíblica, que também, coincidentemente, é o primeiro julgamento da história da humanidade. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de saber se algum de vocês, ou vários de vocês, quer fazer alguma pergunta, ou já tem alguma pergunta, para que eu também possa me conectar com a ideia de vocês. Eu não quero usar esse tempo para falar de algo que vá passar ao lado, em cima, embaixo daquilo que vocês estão esperando. Entendem? Então, eu não sei qual é a concepção de vocês a respeito, qual a expectativa de vocês a respeito dessa palavra. É uma palavra que ela tem um peso, chama muito atenção. Então, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum interesse, alguma expectativa em relação a esse tema, antes de a gente começar a abordar o texto que está lá em Gênesis capítulo 2. Se quiser já deixar a sua Bíblia aí em Gênesis 2, aberta ou ligada, nós vamos começar a falar com base nesse texto. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos por este tempo e pedimos que tu nos abençoes aqui, ó Pai, que tu fales ao nosso coração, que tu possas, ó Deus, nos dar a tua direção com base na tua palavra e que a tua palavra seja exposta com fidelidade, com clareza, para que possamos compreendê-la e praticá-la. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma expectativa em relação a isso que gostaria de trazer a público? Que gostaria de colocar a respeito desse tema, dessa palavra, dessa construção, julgamento à luz da Bíblia? Alguém tem? Não? Muito bem. Então, abra a sua Bíblia lá, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. E nós vamos pegar esse momento da história, do começo da história da humanidade, e vamos tentar tirar desse texto, desse momento, alguns princípios ou algumas questões que parecem estar na mente de Deus em relação a essa questão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, pode ser que sim, pode ser que não, mas é muito comum nós ouvirmos falar às vezes por aí que nós não devemos julgar os outros nem as coisas. Já ouviram falar sobre isso? Nós não devemos julgar nada. Ou, para pessoas que são assim um pouco mais incisivas, julgar é pecado. E nós precisamos entender corretamente se isso está alinhado com o que a Bíblia diz ou se não está alinhado com aquilo que a Bíblia diz. Se é meio que uma crendice do povo cristão ou se é uma verdade bíblica. É isso, esse é o objetivo da nossa classe, da nossa ministração hoje. Então vamos começar a compreender como que Deus agiu lá na criação, o que ele fez e o que ele fez depois que o homem caiu. Isso pode nos dar uma ideia do que Deus pensa ou do que Deus espera que nós pensemos e com base nisso que nós hajamos, que nós tomemos atitudes no nosso dia a dia. Então lá em Gênesis capítulo 2, eu estou usando a versão ARA, Almeida, revista atualizada. Se você tiver ARA aí, é preferível para você acompanhar. Se não tiver, pode usar qualquer outra versão. Gênesis capítulo 2, eu vou ler alguns grupos de versículos. O primeiro deles é do verso 4 até o verso 5. Veja aí o que é que diz Gênesis 2, 4 e 5.
Todos acharam? Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Preste atenção aí, que a Bíblia parece ser repetitiva, e na verdade ela é, mas ela é repetitiva não porque faltou alguma coisa para dizer e ela repetiu o que foi dito. Ela é repetitiva para enfatizar uma verdade. Olha como começou o texto. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. E aí o versículo continua. Quando o Senhor Deus os criou. Este mundo e tudo que nele há tem um dono. E esse dono é Deus. Quer ver uma coisa interessante? Alguém vai lá para o Salmo 50, por favor. Salmo de número 50, versículo 10. Quem achou, por favor, leia. Salmo 50, versículo 10. Quem achou aí pode ler. Me ajude aí com a garganta. Pois são meus todos os animais do bosque e as animais aos milhares sobre as montanhas. Olha aí, pode prosseguir. Os outros 3 versículos. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não pediria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Veja aí. Este mundo tem um dono. E esse dono se identificou através da palavra. Quando o Senhor Deus os criou. Veja o verso 5. Lá em Gênesis 2. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. E por que não havia? Por que não havia brotado? O próprio versículo responde. Porque o Senhor Deus não fizera. De novo, a Bíblia está enfatizando que tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo com que nós temos contato, tudo aquilo que a ciência já descobriu e ainda está por descobrir, tudo que existe visível e tudo que existe invisível foi criado. Deus criou. Não é resultado de algum outro processo. Deus criou. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para o lavrar. Ok? Primeiro ponto. Há um ser soberano sobre todas as coisas, que criou todas as coisas, e esse ser, ele é autossuficiente, independente, e não precisa de absolutamente nada fora dele para ser completo. Vocês lembram de cor o que é que fala João, capítulo 1, verso 1? Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Eu estou fazendo essa pergunta porque a Bíblia, em ordem cronológica, ela não começa em Gênesis 1. A Bíblia, em ordem cronológica, ela começa em João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 1. Alguém lembra o que diz esse verso? No princípio, era o verbo, e o verbo... Quem dá mais? Abra aí, vamos ler. João 1, 1. O que está em João 1, 1? No princípio... Lê mais alto, por favor. No princípio é aquele que é a palavra e ele estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Bíblia, em ordem cronológica, começa aí. Já repararam que a Bíblia não fala assim, ó? Meu nome é Jorge. Esse microfone aqui está caindo. Meu nome é Jorge Cota. A Bíblia não... Já reparou que a Bíblia não fala assim, ó? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e Jorge Cota. Se ninguém estava com Deus no princípio,
É porque Deus não precisava de ninguém para ser o que ele é e para fazer o que ele fez. Senão, João 1 seria diferente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e além dele havia mais tal deidade ou tal divindade. Deus é o único ser autossuficiente, independente e que não precisa de absolutamente nada fora dele para que ele seja quem ele é. Nós precisamos. Eu preciso me relacionar com vocês. Vocês precisam se relacionar com os outros. Eu preciso de sobreviver também com aquilo que você faz. Você sobrevive com aquilo que eu faço. Deus não. Deus é completo em si mesmo. Ele não precisava ter criado nada para ser mais feliz. E se o mundo inteiro, se os 12 bilhões de habitantes que estão na face da Terra, todos eles fechassem a boca e dissessem, ao fechar a boca, não conheço Deus, Deus não teria menos glória por isso. Vocês compreendem essa verdade fundamental? Isso, na teologia, tem um nome. E é esse nome que causa bastante espanto e constrangimento nos teólogos, e causou nos teólogos reformados. É aceidade. A-S-S-E-I-D-A-D-E. Aceidade. A característica de um ser que é tudo nele mesmo. Ok? Muito bem. Feito isso, por favor, diminua um pouco esse vento aqui, tá vindo direto aqui, tá acabando com a minha garganta. Aí. Dito isso, vamos ao segundo passo. Segundo grupo de versículos que eu quero que você preste atenção de Gênesis 2. Versículo 7. Quem achou, por favor, leia. Gênesis 2, 7. Me ajudem aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Preste atenção nos 3 verbos desse versículo. Então, de novo, quem? Deus. Então, formou, soprou e passou. Então, formou o Senhor Deus o homem, do nada, porque pó é nada. Deus é o único ser que tem o poder que nós chamamos de ex nihilo. Ex nihilo é a característica, é o atributo de alguém que pode criar do nada qualquer coisa. Só Deus pode fazer isso. Deus formou o homem do pó da terra, depois de formá-lo, lhe soprou o quê? Um fôlego de vida, porque só Deus tem vida, soprou o fôlego de vida, e o homem passou, por causa disso, a ser alma vivente. Muito bem, nós temos 2 pilares construídos. Há alguém que estabeleceu uma ordem na criação. Há alguém que criou alguém dentro dessa ordem na criação. Estão comigo? Muito bem. Vamos ao terceiro grupo de versículos. Gênesis capítulo 2, verso 15 até o verso 17. Verso 15 a verso 17. Estão aí? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Não foi um pedido. Não foi uma sugestão. Foi uma ordem. Olha a ordem de Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente.
Continuando na ordem. Estamos na ordem ainda. Essa é a primeira parte da ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No original, essa expressão, certamente morrerás, ela pode ser melhor traduzida assim: morrendo morrerás. Faz sentido? Absolutamente todo. Não é o que acontece conosco? Você e eu começamos a morrer no dia em que nascemos. Não é isso? Todos nós temos uma data de validade, só que não está impressa em nenhum lugar aqui. Está impressa lá com ele. No original, então, é o dia em que tu fizeres isso, morrendo, morrerás. Aqui nós temos a morte espiritual e o início do processo da morte física. Mas há coisas mais interessantes, não, isso é bem interessante, né? Há coisas ainda também interessantes para extrair desse texto, que está aqui. Preste atenção de novo. Quando Deus falou para o homem, e ele, de novo, ele deu uma ordem. Ele não disse assim: Adão, olha, eu sugiro que você... Ele também não disse: Adão, eu peço a você, por favor, Adão, não faça isso. Quando Deus disse: a minha ordem é que você faça isto e não faça aquilo, Deus admitiu uma possibilidade aí, não admitiu? Qual possibilidade Deus admitiu aí? Deus admitiu aí a possibilidade da desobediência. Não é isso? Porque quando ele diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa tu não comerás, Deus está admitindo a possibilidade. É isso que ele quer? Não. Nós devemos fazer uma separação entre desejo, vontade e circunstância. Mas Deus assumiu a possibilidade dessa ordem ser desobedecida. E por que ele assumiu a possibilidade dessa ordem ser desobedecida? Ele assumiu a possibilidade dessa ordem ser desobedecida para que ele fosse fiel com ele mesmo. Porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Se ele criou um ser à sua imagem e semelhança, esse ser foi criado com a capacidade de fazer as suas escolhas. Isso é amor. Seria muito mais prático Deus dar um jeito, eu não sei que jeito ele daria, de fazer com que ele não corresse esse risco. Mas ele correu esse risco, ele assumiu essa possibilidade, porque ele criou o homem à imagem e semelhança dele. E se o homem foi criado à imagem e semelhança dele, o homem foi criado com a possibilidade e a capacidade de fazer julgamentos
discernimentos e escolhas. Isso chama-se dignidade. Não haveria dignidade alguma na criação se Deus criasse alguém que não tivesse a liberdade de fazer escolhas. Poderia ser qualquer criatura, menos uma criatura criada à sua imagem e semelhança. O amor envolve que você dê a liberdade de escolhas. Mas há um outro lado da moeda. O verdadeiro amor também cobra a responsabilidade pelas escolhas feitas. Você e eu temos a liberdade, e aqui eu não estou falando de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma outra questão, tá? Que não dá tempo da gente falar. Mas eu estou falando de uma liberdade moral. Você e eu temos a liberdade de fazermos as nossas escolhas e tomarmos as nossas decisões. Mas nem você, nem eu temos a liberdade para escolher as consequências. Você pode escolher qualquer coisa na sua vida. Pode tomar qualquer decisão na sua vida, mas saiba de uma coisa, e isso é divino. Porque Paulo fala lá em Gálatas que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Deus não é um vovozinho tremendamente poderoso e muito carente assentado no trono do mundo, esperando que você corra para os braços dele. Se você não fizer isso, ele vai pular da ponte celestial. Percebe o que eu falei lá atrás? Deus é o único ser completo e íntegro em si mesmo. Isso é um excelente princípio para você, jovem. Eu estou diante de uma classe de muitos jovens, vocês estão no começo da vida, vocês estão caminhando para um mundo muito diferente daquele que era meu na minha época de jovem. Mas guarde isso no seu coração. Você pode fazer qualquer escolha na sua vida, mas você não terá a liberdade de escolher as consequências das escolhas que você fez. Por quê? Porque Deus fez a mim e a você a sua imagem e semelhança. Quando Deus chegou para Adão e falou isso, deu-lhe esta ordem. Por isso a submissão é um princípio que atravessa as Escrituras. E quando Deus ordena a submissão, e quando Deus ordena alguma coisa, é porque Ele sabe de antemão que se você não se submeter àquilo, ou se você não observar aquilo, você terá consequências ruins na sua vida. Já pararam para pensar? C.S. Lewis disse uma vez, isso escandalizou a academia na palestra que ele deu lá em Oxford. Numa tarde, num sábado, 1940 e não sei quanto, ele deu uma palestra em Oxford e C.S. Lewis falou no meio daquele todo o povo. Ele disse o seguinte: o inferno é uma prova da misericórdia de Deus. Todo mundo ficou assim, mas como assim? Porque Deus está permitindo que vá para o inferno quem decidiu ir para lá. Senão Deus extinguiria todo mundo, não é isso? Você vai me obedecer? Não.
Próximo. O que Deus fez com Satanás quando ele compareceu no meio dos anjos lá em Jó? Lembram-se disso? Deus disse, vai e faz, mas você só vai andar até aqui. Segundo ponto, quando Deus chega para Adão e diz assim, de toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que você comer, você morrerá. Ele poderia fazer essa proposição para quem ele não tivesse dado a capacidade de raciocinar e julgar as coisas? Seria coerente? Deus dizer para Adão, olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque o dia que você comer, certamente você morrendo morrerá. Se ele fez isso, é porque Adão tinha plena capacidade de ouvir, compreender, fazer os seus raciocínios e julgamentos e, através do discernimento, tomar uma decisão. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Por acaso você aí que está prestando atenção no que eu estou dizendo, você não está medindo na sua mente, no seu coração, cada palavra que eu estou dizendo? O que você está fazendo aí, sentado, mesmo em silêncio? Você está julgando todas as coisas. E está pegando o que eu estou dizendo e está encaixando na caixinha que você tem do conhecimento bíblico. Deus não espera que nós, ao nos tornarmos cristãos, deixemos o nosso cérebro na porta da igreja. Muito pelo contrário. Vocês devem saber, jovens, que as maiores universidades do mundo começaram pela mente de cristãos. Universidade de Paris, Oxford, Cambridge. Todas elas começaram, direta ou indiretamente, por um grupo de cristãos. Você deve saber também, meu querido, porque há uma ideia por aí dizendo que todo cristão é ignorante, mas ignorante é quem diz isso, que a Bíblia tem vários autores de mente brilhantíssima. Eu só vou citar dois para não perder muito tempo. Perder não, nós não estamos perdendo tempo, gastar tempo. No Antigo Testamento, Isaías. Isaías era um jovem extremamente culto. Ele devia ter uns 20 e poucos anos quando escreveu, quando passou aquele tempo de profeta. E de uma família riquíssima da corte. Os hebraístas, os homens que estudam hebraico, dizem que o hebraico de Isaías é um dos hebraicos mais clássicos que existe na Bíblia. No Novo Testamento nós temos Paulo. Então Deus deu a capacidade para que Adão pudesse compreender o que ele estava dizendo e, através da compreensão, fazer o seu raciocínio e os seus julgamentos. Ok? Muito bem. Mas como onde tem homem sempre azeda as coisas, nós vamos pular lá para o capítulo 3 de Gênesis. Ok? Rapidamente, capítulo 3 de Gênesis. Estão comigo? Alguém tem alguma dúvida? Algo não ficou claro até agora? Maravilha. Recordando, nós temos um autor de tudo, que é capaz de tudo e de fazer tudo,
e de fazer acontecer tudo, porque se Deus disse para Adão, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia que comeres, certamente morrendo morrerás, Deus estava afirmando para Adão que ele é capaz de fazer acontecer aquilo que ele disse que ia acontecer. Senão Deus seria um tonto celestial, né? Ele está dizendo, preste atenção, Adão, a escolha é sua, mas eu sou capaz de fazer acontecer aquilo que eu disse que vai acontecer. Queridos, isso são coisas para nós termos muito temor e amor por Deus no coração. Deus não é nosso igual, mas não sendo nosso igual, Ele é nosso Pai amoroso. Gênesis capítulo 3. Alguém me ajude aí, leia para mim dos versos 1 até o verso 7. Gênesis 3, de 1 a 7. Quem achou, por favor, leia. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muito bem, obrigado. Seu nome? Obrigado, Fernando. Preste atenção aí. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse... Olha só, preste atenção na pergunta da serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Percebe que a serpente pegou o toda e botou no inverso? Percebeu? O que Deus disse? De toda a árvore. Acabei de falar, gente, vocês estão aí? De toda a árvore que está no jardim comerás livremente. A pergunta da serpente: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore de jardim? Perguntinha: que razão haveria de Deus colocar o homem no meio de um jardim com milhares de árvores e dizer: você não pode comer nada? Vocês perceberam a pergunta da serpente? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, Deus disse: olha, vocês não podem comer nada. Tem coerência nisso? Deus cria o jardim, centenas, milhares e dezenas de árvores, bota um homem lá e diz para ele: de nenhuma árvore você pode comer. Sua mãe faz aquele bolo de chocolate que você gosta, se gosta de chocolate, ou cookies, ou imagine aí na sua cabeça o que você gosta. Ok? Pela primeira vez ela conseguiu fazer sem queimar. Bota lá em cima da mesa da sala, chama todo mundo e diz assim: ninguém pode comer. Por que fez então? O diabo é expert em inverter. Tenha mente lúcida, meu caro. O diabo é expert. Na verdade, ele é burro, mas é expert em inverter a verdade de Deus.
Perceberam a pergunta dele? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, verso 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Foi só isso que Deus disse? Foi só isso que Deus disse? A resposta de Eva foi: do fruto das árvores do jardim podemos comer. E parou aí, né? Mas do fruto, mas foi só isso que Deus disse? Deus disse algo mais. Veja lá, Gênesis 2,16. De toda a árvore do jardim comerás? Comerás? Livremente. Eva foi e já tirou livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Quanto, Senhor? Quanto você puder. Em que horas? 24 horas. Até quando? Até você passar mal. De toda a árvore que está no jardim comerás livremente. Eva já respondeu. Percebe? Ou ela não foi devidamente instruída por Adão, ou ela assumiu a autoria de fazer alguma coisa que não devia. Ela já tirou livremente. Vamos continuar na resposta dela. Quem continua aí? Verso 3. 2:3. Aliás, 3:2. Aliás, 3:3. 3:3. Leia aí. Quem achou, leia. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Foi isso que Deus disse? De novo, Deus disse isso. O que Deus disse? Do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis. O que Eva fez aqui? Vocês perceberam o que ela fez aqui? O quê? Ela acrescentou. Deus não disse não tocarás. Deus não disse isso. Só faltava Deus dizer, nem olharás. Ele tem que andar cego no meio do jardim, assim, apalpando as coisas para saber onde estão, porque o jardim estava cheio de árvore. Deus não disse isso. Vocês perceberam o que Eva fez aqui? Eva, e é isso que nós fazemos muitas vezes nas nossas vidas, eu e vocês. Não adianta botar a culpa em Eva só. Eva diminuiu a graça de Deus e tornou mais rigoroso o mandamento. Isso, queridos, tem um nome. O nome que se dá a isso é legalismo. Eva diminuiu a graça. Deus foi gracioso. Deus disse assim, de tudo que está no jardim, tudo que está no jardim, de toda árvore que está no jardim, comerás livremente. Se quiser deitar no galho da árvore, comer o dia e a noite inteira, pode comer. Mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Vocês, tanto quanto eu, somos pessoas alvos de tentações, confere? Verdade. Não há pecado em ser tentado. Se ser tentado fosse pecado, então Jesus tinha pecado porque ele foi tentado lá em Mateus 4.
Não há pecado em ser tentado. Mas a tentação é a porta que é de entrada para o pecado. Então preste atenção numa coisa. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele usa os desejos do seu coração para levar você a ficar insatisfeito com o que você tem e pode, e revoltar-se com Deus ao desejar o que você não tem ou não pode. Não foi isso que o diabo fez ali? Não foi essa a proposta dele? É assim que acontece nas nossas vidas também, queridos. Essa é uma das grandes artimanhas do inimigo das nossas almas. Por isso a ingratidão e a murmuração é pecado. Porque me murmurar e ser ingrato, que dá na mesma coisa, significa você dizer para Deus que você não está satisfeito com o que você tem, e às vezes aquilo que você deseja não pode. Ou está lá na ordem de Deus, certamente morrendo, morrerás. O diabo é expert nisso, gente. Já perceberam que o diabo nunca aparece na Bíblia com uma H4, nem um fuzil na cabeça de ninguém? Já perceberam isso? Lá em Mateus 4, o diabo não pega Jesus pelo gargalo aqui, bota a pistola na cabeça e fala para eles, essa não é a estratégia dele. A estratégia dele é trabalhar aqui, ó. Levar você a desejar aquilo que não pode. E quando você fica desejando aquilo que não pode, ou que é contrário à vontade de Deus, você não se apercebe daquilo que você já tem graciosamente das mãos de Deus. Foi isso que Eva fez. Você quer um caminho para crescer na vida? Preste atenção no conselho deste que tem 57 anos. Esforce-se por ser grato com o que você já tem. E discipline-se a conquistar aquilo que você pode, com a bênção do seu Senhor. Posso desejar ser um cientista? Pode. Posso desejar ser o melhor gari da prefeitura? Pode. Problema nenhum. Posso desejar ser um empresário? Pode. Posso desejar ser um cientista? Pode. Posso desejar buscar um título de PhD? Pode. Posso desejar ser um bom almoxarife? Pode. Deseje o que você quiser. Se está debaixo da graça de Deus, caminhe para construir isso. Mas antes de tudo, não se torne uma pessoa insatisfeita e murmuradora, porque isso cegará os seus olhos para ver aquilo que Deus já te deu. E se você parar para prestar atenção, Deus já te deu muita coisa. E se você parar para prestar atenção, a maior delas que você não merece, a sua salvação. Percebem? Essa é uma artimanha do diabo. O diabo, ele não muda o esquema. Esse é o perfil dele. O que ele fez com Jesus lá em Mateus 4? Tudo isso te darei ser... Percebe? Se você é filho de Deus, atira-te. Se você está com fome, manda. Estão percebendo? Essa é uma artimanha do diabo. Eva diminuiu a graça de Deus e criou uma cilada para ela mesma.
e acresceu o mandamento, ela tornou o mandamento mais rigoroso. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Quando a serpente percebeu que Eva tinha mordido a isca, porque a responsabilidade disso não é da serpente em primeiro lugar. Ninguém é obrigado a pecar, né? Uma outra questão. Já repararam que se aquela pergunta da serpente fosse inocente, fosse verdadeira, quando Eva disse, foi assim que Deus disse, entendi, eu não tinha ouvido direito. Foi isso que a serpente fez? Não. Isso reforça que a pergunta dela era capciosa, traiçoeira, cheia de tentação por detrás. Olha a resposta da serpente no verso 4. Quem leu o verso 4? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Agora vem o bote. É certo que você não vai morrer. Ou melhor, Deus é mentiroso. Ou melhor, Deus não quer o bem de vocês. Mas quem criou? Quem criou Adão e Eva? Foi a serpente? Deus é invejoso. Olha o que a serpente continua falando. Verso 5. Quem lê? Verso 5. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus é competitivo. Deus não quer que ninguém mais tenha o holofote aqui no paraíso, só Ele. Deus não quer dividir nada com ninguém. Mas onde começou a queda? A queda começou quando Eva deturpou a verdade de Deus, enquadrou na sua justiça própria e por isso se expôs a quê? A tentação. Lembram de José no Egito? Lembram? Todos conhecem a história de José, conhece? Todos conhecem o evento de José na casa de Potifar. Não é isso? Todos conhecem que a mulher de Potifar se encantou por José, a Patifar. Isso eu inventei agora, tá? Não está na Bíblia não. Eu só dei o nome para ela agora. Todos conhecem que a Patifar se encantou por ele, não é isso? Todos conhecem que a Patifar armou cilada, mandou os empregados embora, preparou a casa. Quando José entrou, ela convidou José para ir para a cama. Todos sabem disso, não sabem? O que José fez? Veja bem, Patifar, vamos conversar um pouco. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Não, Patifar, não. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Porque ele percebeu o quê? Que ele cairia naquela tentação se ele tentasse resistir. Ele se apegou à verdade de Deus. E olha, depois que isso aconteceu, o que aconteceu com ele? Ele ganhou na cena e foi coroado rei do Egito. É isso? Depois que isso aconteceu, qual foi a paga dele? Masmorra, prisão. Mas se você ler o texto, está escrito lá, e Deus era com José. Deus estava transformando aquele crianção mimado em um homem que se tornaria o segundo governante do mundo naquela época. Meu querido jovem, Deus sabe o que faz. Amém? Amém. Muito bem. Verso 7. Ixi. Tem 7 minutos, exatamente. Verso 7. Abriram-se então os olhos e
de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira para si e fizeram cintas para si. Rapidamente, veja lá o que fala o verso 12. Verso 11, por favor, alguém leia. Não. Verso 9. Verso 9, por favor. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Por acaso Deus não sabia onde estava o homem? Que Deus querido, né? Ele vem atrás da gente e nos trata como nós somos, tontos, né? Ele é tão amoroso conosco que ele desce a sabedoria e a inteligência dele para poder relacionar-se comigo, né? Um Deus onisciente não sabia onde estava o homem? Hã? A pergunta para quê? Para chamar você perto, não é isso? Esse é seu Pai. Esse é seu Pai Celestial. Esse é o nosso Pai Celestial. Continuando. Verso 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Primeira referência bíblica a medo. Essa palavra não foi dita antes. Primeira vez que ela foi dita. Tive medo. Mas ele não teve medo da serpente, ele teve medo de quem? De Deus. Eu acho que em alguma medida você já teve experimentado isso quando teve consciência de que fez algo errado. Continue lá, verso 11 e 12. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu a comi. Aqui começaram os efeitos do pecado, o rompimento do relacionamento do homem com o seu Criador e guerra com 50% da população mundial. Temos o primeiro grande conflito, o primeiro grande Armagedon da história. O que Adão respondeu? Em quem Adão colocou a culpa? Em Deus. Foi a mulher que... Se o senhor tivesse acertado um pouquinho mais, isso não aconteceria. Tenho certeza. A mulher que tu me deste. É interessante isso. Vamos prosseguir? Pode prosseguir. É você que estava lendo, né? Seu nome? Rafael. Vamos lá, Rafael. 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher fez o quê? Foi a serpente. Fui eu não. Eu não, senhor. Porque ele é uma caricatura minha, eu não estava lá. Foi a serpente. Aqui começou o rompimento do homem com a criação. Pode prosseguir, Rafael. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Muito bem. Preste atenção numa palavrinha, estou encerrando. Preste atenção numa palavrinha que está nesse texto. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, fizeste... O que está aí? Fizeste? O que vem depois? Maldita. Maldita és. Você quer ver uma coisa muito interessante? Leia os versos 15 e o verso 16 agora. Aliás, o verso 15, 16 e 17. Pode ler. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. 17, por favor. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ele repetiu de novo essa palavra, não repetiu? Para quem? Para quem? Para a terra. Para a terra.
Deus não proferiu palavra maldita nem para o homem, nem para a mulher. Deus não disse: maldita é você, maldito é você. Deus disse isso para a serpente e para a terra. Todos consequência do ato de Adão, porque Adão foi chamado primeiro, não foi? Depois da queda, quem que Deus procurou? Eva, onde estás? Quem que Deus procurou? Homens do meu Brasil varonil, quem Deus procurou? Quem? Adão. Porque Deus deu a ordem a Adão. Se Deus fizesse isso, ele estava amaldiçoando alguém que foi feito à sua própria imagem e semelhança. Mais lá na frente, no relato de Gênesis, Deus amaldiçoou uma pessoa, mas porque ela matou, cometeu assassinato. Deus amaldiçoou não por ela, mas pelo que ela fez, e amaldiçoou justamente porque o assassinato é a quebra, o desrespeito da imagem de Deus no ser humano. Esse que Deus amaldiçoou é Caim, que você está falando? Não, Caim não. É um outro lá, eu não me lembro agora. Vamos ver. Oi? Se esse que Deus amaldiçoou é Caim. Vamos ver se é Caim? Gênesis 4. Mas agora, pois, Maldito. Aham. E quando, eu lembro de estar lendo Gênesis depois, e quando Adão e Eva são criados, fala que eles são criados à imagem e semelhança de Deus. E a descendência, depois Caim e Abel, fala que são gerados da descendência de Adão e Eva. Então, não sei se tem alguma diferença de Deus estar amaldiçoando eles e não poder amaldiçoar Adão e Eva, porque eles são criados à imagem e semelhança dele. Quando fala da primeira vez que ele criou a imagem e semelhança dele, e depois quando houve a queda, Adão gerou, e a Bíblia fala que gerou filhos à sua imagem e semelhança de Adão, o que a Bíblia está dizendo é que a semente do pecado é hereditária. Adão transmitiu à sua geração. Então, ele não seria mais a imagem e semelhança de Deus, principalmente. Ele seria a imagem e semelhança do homem. Lembra o Salmo 51 de Davi? Né? Em pecado me foi concebido. O que quer dizer isso? Que a relação sexual pecaminosa no casamento? Não, de maneira nenhuma. Quer dizer que o pecado é hereditário. Ele se transmite. Porque a imagem corrompida de Adão é transmitida a nós. Entendeu? Por isso é que a Bíblia faz essa inversão. Isso quer dizer que em nós não há imagem e semelhança de Deus? Há, mas corrompida. Como um espelho que reflete errado. Já viram aqueles espelhos que distorcem a sua imagem? Nós somos aquilo. Não mais a imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Muito bem. Nós somos habilitados a pensarmos, avaliarmos as situações, fazermos as nossas escolhas, mas tenha em mente sempre: eu responderei pelas escolhas que eu fizer. Dos dois modos. Se as minhas escolhas estão de acordo com aquilo que Deus é e deseja, ou se as minhas escolhas estão em desalinho com o que Deus é e deseja. Segunda conclusão. Posso avaliar o comportamento do meu irmão? Posso, com certeza. Mas para que posso avaliar o comportamento do meu irmão?
do mesmo jeito que Deus tratou com Adão e Eva. Como que Deus foi a Adão e Eva? Ele suprimiu Adão e Eva das consequências do que fizeram? Não, estamos sofrendo as consequências até hoje. Hospitais e cemitérios são a grande prova disso. No entanto, Deus foi ao encontro de Adão e Eva e os restaurou. E providenciou para nós um Salvador bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Posso fazer isso com o meu irmão? Posso avaliar o meu irmão, a conduta dele? Posso. Posso emitir um julgamento? Posso, desde que seja para restaurar a vida dele, não para condená-lo. Só existe um ser no mundo que pode dizer que alguém é culpado. Esse ser é Deus. Culpado para condenar. Ok? Parabéns, conseguiram chegar até o fim. E ninguém dormiu. Um sábado à tarde, depois do almoço. Foi bom almoço? Maravilha. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Diga. Seu nome? Renato. Oi, Renato. Assim, que eu acho que isso, eu lembrei de uma passagem, e eu acho que mais só para tirar uma dúvida se eu entendi corretamente. Se a gente não fala de uma forma que vai edificar alguém, acaba virando apenas de formação. Né? Isso, por exemplo, na passagem de Judas, ele vai falar dos aqueles que vão ser julgados, enfim, né? Então, eles falam do jeito como eles tratavam as pessoas, né? Ele fala que são de fã e tal. E tem uma parte que ele fala assim, que de forma tão autoridade superior, que tem medo de ninguém e só fica um pouquinho. Então, assim, como tudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disso. O Senhor te repreenda. Então, assim, pelo que eu entendi, o nosso julgamento tem que ficar numa linha do tipo, se a gente consegue discernir que a gente é capaz de ajudar a ponto de edificar aquela pessoa. Mas eu não posso simplesmente julgar e me afastar, ou julgar e condenar no sentido assim, vou entregar, sei lá, sabe? Não sei se ficou claro. Ficou. Ficou? Então, assim, de julgar e simplesmente falar que a pessoa tá errado, ou aquilo que eu tenho entendendo tá errado, e eu vou fazer aquilo, ou eu vou colocar como um ato difamatório. Simplesmente. Eu acho que a gente tem que ter também esse tratamento na nossa mente de sempre pensar se a gente pode fazer algo, ou senão o Senhor vai fazer. Não é mais ou menos isso? Sim, você está no caminho certo. Há um texto que fecha um pouco mais o seu raciocínio, Tiago. Vamos lá para Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Por favor, leia aí, Renato. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer parecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Muito bem. Quando o Tiago fala, não és observador da lei, que ele está se referindo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu sei que o meu irmão está em pecado, e eu levo isso para outros, ainda que seja verdade, eu estou pecando. Se eu sei que o meu irmão está em pecado, e eu levo isso para outros, mesmo com aquela desculpinha esparrapada para a gente orar, sabe? Aquela desculpinha espiritualizada, não estou trazendo isso para você para a gente orar por ele, é nada. Está trazendo para a língua não cabe na boca. Se eu sei e eu levo isso para outros, eu estou pecando, ainda que aquilo seja verdade. Porque eu não estou demonstrando pelo irmão o amor que eu teria por mim mesmo, ao saber que alguém está fazendo isso comigo. Mas isso quer dizer que eu devo olhar para aquele pecado na vida do irmão e simplesmente fazer de conta que não acontece? Não. Se eu tenho a oportunidade de interagir com ele, ou de
acompanhá-lo a um processo de aconselhamento, eu estou tendo o caminho, eu estou fazendo a atitude correta. Mas eu fiz essa atitude por quê? Porque primeiro eu julguei, eu avaliei. Eu peguei aquilo que ele está fazendo, passei pelo filtro das Escrituras, não pela minha opinião, que há muita gente que quer impor sua educação, sua tradição, como se fosse Bíblia, e acha que o outro está pecando porque ele não lava as mãos antes de comer. Então, se eu sei, e como é que eu sei? Porque eu avaliei. Ele realmente está fazendo isso. E não é porque alguém me veio falar, eu sei que ele está fazendo isso. Eu não comprei fofoca de ninguém. Eu sei que ele está fazendo isso. Eu sei que o Clodoberto, vou dizer um nome estranho para não sei, eu sei que o Clodoberto está usando cocaína. Eu sei que o Clodoberto está viciado em jogos. Eu sei que o Clodoberto está viciado em álcool. Eu sei que o Clodoberto está viciado em pornografia. Eu sei que o Clodoberto está roubando, está assaltando. Se eu sei, eu avaliei. Então eu estou julgando. Isso está errado. Mas está errado por quê? Porque eu acho errado? Não, porque Deus diz que isso é pecado. E o que eu devo fazer com isso? Se eu tenho trânsito com o Clodoberto, se eu tenho empatia, eu tenho convívio com ele, então eu devo agir. Meu julgamento deve agir no sentido de procurar restaurar a vida do Clodoberto. Para que o Clodoberto saia do caminho, se arrependa e volte ao caminho correto. Essa é a finalidade do julgamento cristão. Entendeu? E essa questão de Judas é interessante, porque nem o arcanjo Gabriel, ser poderosíssimo e primeiro mandatário de Deus no exército do Senhor, nem ele se atreveu a falar palavra contra o diabo. Entendeu? Quem você pensa que você é? Ele disse, o Senhor te repreenda. O que Jesus fala lá em Pedro? Que quando ele era ofendido, o que Pedro fala a respeito de Jesus? Quando ele era ofendido, não revidava, mas entregava-se àquele que julga todas as coisas. Certo? Certo. Então, por eu ter conhecimento do pecado de alguém, eu já estou julgando aquele pecado? Já tenho um processo de julgamento daquilo? Por você ter conhecimento do pecado de alguém, você sabe definir que é pecado porque você fez um juízo. Ok? O juízo seu foi: eu tenho um comportamento, a Bíblia fala algo a respeito desse comportamento, esse comportamento é contrário à vontade de Deus, logo isso é pecado. Você fez um juízo. Mas o juízo que eu estou fazendo sobre algo não é necessariamente um pecado. Não. O que Paulo fala lá em Tessalonicenses? Julgai todas as coisas e retende o que é? Retende o que é bom. Você precisa fazer avaliações. Provérbios diz, o tolo é aquele que está andando, olha as armadilhas e vai em frente. O sábio é aquele que olha por onde vai. Você está fazendo um julgamento. Entendeu? A palavra julgamento tem um peso que é desagradável por causa do conceito que ela tem nos nossos dias, que foi desvirtuado. Mas, na verdade, biblicamente, a palavra julgamento, ela traduz-se num ato de discernir, dividir as coisas, para você saber o que são elas. Deixe-me dar um exemplo. Vocês têm o que agora? Eu já passei 12 minutos. Tudo bem? Deixe-me dar um exemplo para você, que é prático, que tem um pouco a ver com isso. Vocês já viram os trabalhadores, aquele pessoal que trabalha em fazenda de café? Eu não sei se isso existe ainda, mas existia. Vocês já viram aquele pessoal que coloca o café em umas peneiras e fica jogando o café para cima? Já viram isso? Isso é algo dificílimo de fazer. Se eu ou você formos fazer aquilo, eu acho que pelo menos eu, não sei você, eu vou ficar, depois da primeira alçada, eu vou ficar uns 40 minutos no chão catando tudo que é grão para voltar para a peneira. Esse camarada, ele tinha que ter uma habilidade incrível. Tem que ter. Ele tem que escolher a peneira de acordo com o tipo do café e ele tem que ter a sensibilidade da direção do vento. Por quê? Porque ele vai fazer aquele jogo do café com uma certa força e um certo ângulo da peneira,
para que o café suba na ascendente e se aglutine e caia na descendente aglutinado. Mas nesse fato dele subir, ele tem que fazer contra o vento, porque quando bate o vento, tudo que é sujeira, palha e mais leve que o grão de café sai fora. O que cai na peneira? Grão de café. A ideia bíblica de julgar é isso. Você ter a capacidade de discernir as coisas, de separar o joio do trigo, de separar a palha da semente, de separar o grão podre do grão bom. E isso é julgar. É que hoje a gente acha que julgar é apontar o dedo, né? Oi? Hoje o julgamento é apontar o dedo. Sim. Por isso, julgar tornou-se uma palavra antipática. Mas, na verdade, se você for olhar nas Escrituras, ela incentiva essa atitude, mas para a maneira correta, para o modo correto. Exatamente. Nós estamos vivendo isso nesses dias muito, né? É só você ir para as páginas do Face e você vê quanta coisa se está falando nesse momento de eleição. Absurdos. Famílias se dividindo, cristãos brigando, igrejas rachando, por causa de 2 homens. Certo? Seu nome? Fernanda. E qual seria a melhor conduta nos casos em que o seu julgamento não vai ser capaz de ser traduzido numa ação restauradora? Excelente pergunta. Quando eu percebo que a minha ação, eu já discerni, eu já consegui entender a situação e já percebi a necessidade espiritual do meu irmão, mas eu entendo que eu não consigo ou não conseguirei fazer nada. Excelente pergunta. O que fazer diante disso? Primeiro ponto, não fale com ninguém a respeito do que está acontecendo com ele. Segundo, ore por ele. Terceiro, procure incentivá-lo. Não que você vá fazer isso, mas que você o acompanharia a alguém para um aconselhamento, se ele se dispuser. Entendeu? Expresse a ele a sensibilidade do seu coração com aquilo que está acontecendo. Porque, gente, o pecado cega. Às vezes nós estamos vendo o caminho perigoso que a pessoa está indo, mas ela não está enxergando porque o pecado já cegou. Mas você vê. Então, não que você vá fazer alguma coisa por ele, mas se você tem uma ligação com essa pessoa, arrisque-se a estabelecer um diálogo no sentido de dizer: estou preocupado com você. Eu gostaria de alguma forma poder te ajudar. Ir com você ou fazer alguma coisa, porque você está se perdendo. Ah, mas ele pode ficar chateado comigo. Sem problema, deixa ele ficar chateado. Deixa ele ficar chateado. Provérbios diz que o amigo leal tem palavras firmes, e ferro com ferro se afia. O amor leal tem palavras firmes. Quem fica batendo nos nossos ombros e dizendo que nós somos os maiores é duvidoso. Entendeu? Arrisque-se. Mas ele vai perder a amizade comigo. Ele já está perdendo a amizade com Deus. Você é menos que Deus. A sua honra é menos que a de Deus. Bote a sua honra em jogo. Se ele falar para você: nunca mais fale comigo, respeite a vontade dele, mas vá na outra direção tranquila e continue amando-o e orando por ele. Porque só Deus dá o arrependimento. Há situações em que todas as situações, mas há situações tão sérias que são insolúveis, que se Deus não intervir drasticamente pela misericórdia dele, não vai. Seu nome? Camila. Ficou claro para você? Imagina. Mais alguma pergunta? Não? Diga. É o Rafael, né? E onde que entra aquela... Acho que eu vou pedir para o culto lá à noite adiantar, viu? As advertências eclesiásticas de você ir conversar com uma pessoa, depois trazer, acho que são um ou mais irmãos para conversar com ela, depois levar
Mateus 18. Mateus 18. Mateus capítulo 18. E Mateus capítulo 18 está num contexto de disciplina. Que já é o passo seguinte. Entendeu? Já é o passo seguinte da primeira conversa. Então aí está envolvido quando aquele pecado passa a ser um pecado que começa não só a ter efeitos para aquela pessoa e os conviventes com ela, mas começa a ter efeitos no corpo, entendeu? Na igreja, começa a se esparramar. Então aí se estabelece o processo de disciplina, Mateus capítulo 18, tá? Que você deve ir até a pessoa, e ali tem outra diferença. Ali o pecado é com você. Não é que aquela pessoa está simplesmente em pecado. É que aquela pessoa pecou contra você. Você é a vítima. Percebe a diferença? Não é o exemplo que a Camila trouxe e nem a Renata. Em Mateus 18, você é a vítima. Você foi ofendido. Então o pecado foi contra você. E aí o Evangelho estabelece um procedimento, em primeiro lugar, para você tirar a amargura do seu coração. E para que você não venha, para que você não venha odiar o seu irmão. Vai até ele. Percebe? Olha que coisa interessante, como que a palavra de Deus ela é interessante, né? Ela manda o ofendido e até o agressor. Já perceberam isso? Ela não fala assim, ó, fique tranquilo e espere que ele venha, se derreta na sua presença e peça desculpa. Isso não é amor cristão. Vá até ele. Se ele não te ouvir, chame mais um ou dois e vá até ele. Se ele não os ouvir, leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considerem como publicano e gentio. Então há um processo de disciplina, percebe? É diferente da questão do aconselhamento. Mas ainda assim você teve que fazer um julgamento. Você entendeu? O que eu devo propor a vocês é vocês desvincularem essa palavra, julgar, com aquilo que nós mais vemos de errado a respeito dela, porque as pessoas estão fazendo isso. Elas estão usando o julgar para apontar o dedo, para crescer em cima das outras, para humilhar as outras, para ofender as outras, para criar partidos dentro da igreja, para se acharem as melhores. Não é essa a ideia bíblica. A ideia bíblica de julgamento é aquilatar para construir. Percebe? Deu? Mais alguma pergunta? Não? Jovens, alegria estar com vocês, prazer estar com vocês. Que Deus os abençoe. Até uma próxima vez, ou então até o céu.